Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aí aguardar enquanto as pessoas chegam, tá ok? Para nossa live, para o nosso encontro virtual, né? Com o tema da violência virtual, tá ok? Seja bem-vindo, Paulo. Sinta-se acolhido, abraçado nesse momento. Eu já já vai chegar a nossa convidada, a especialista em violência virtual, em cyberbullying, Thaisa, né, que está estudando doutorado na Fiocruz sobre esse tema. Tá ok? Vamos aguardar um pouquinho enquanto as outras pessoas, né, chegam à nossa sala virtual. É um prazer enorme ter vocês aqui. Esse assunto, né, um assunto que é um tema que aumentou muito nos últimos dias, né? Nessas últimas semanas e meses, por conta do isolamento social, dessa questão da quarentena, né? Pelo aumento das atividades online também, né? Do teletrabalho, infelizmente aumentou a violência virtual, né? Eu tenho trabalhado com isso no consultório, né? Eu já trabalhava com esse assunto no consultório presencial, tá? Também aparece no consultório online, né? Porque a psicologia ela continua com o serviço, né? De acolhimento terapêutico. A terapia online ela já é ali regulamentada, né? Já desde 2018, então eu continuo trabalhando e vejo que essa demanda aparece sim, gente, no consultório. E é uma demanda que a gente tem que entender mais, porque é um problema muito complexo, né? Vou convidar agora a nossa colega Thaisa, né, a convidada de hoje, para falar sobre o tema. Acolhessem ela, né, de forma mais afetuosa possível. Seja bem-vinda, Thaisa. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, não só a Thaisa. É isso. A Thaisa, né, que tem esse lugar de fala, porque em relação ao assunto, né, trabalha com isso, pesquisa isso, né, ela vai estar explicando melhor o que é a violência virtual, qual o público que sofre mais com a violência virtual, né, quais os tipos de violência virtual e dentre outros assuntos. Eu queria que vocês se sentissem muito à vontade para falar, para escrever nos comentários, né, as dúvidas, contribuições, porque alguns de vocês são colegas de profissão, são psicólogos também. Então, vocês podem ficar à vontade para dizer também, dar um feedback da live, tá? De o que vocês estão achando, se estão realmente gostando, ou, enfim. A Thaís, eu acho que o vídeo dela está girando aqui, né? Ela vai aparecer aí para gente em Oi, breve, espero Sinelli. eu. Consegue me Ó, ouvir? e escuto bem. Só que você não está me vendo, né? Porque aqui parece tá Aí, a tela escura para mim. aham. Ainda não estou te vendo, mas consigo ouvir. Pessoal, vocês podem, por favor, escrever aí nos comentários se vocês estão vendo a Thaisa, se vocês estão ouvindo a Thaisa, por gentileza, para a gente melhorar a nossa comunicação, né? Isso. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estão Ah, dizendo que eu não olha, estou aparecendo, né? será que pode ser a sua internet, Thaisa? Olha, aqui tá tudo tranquilo, assim, todos aqueles pontinhos da internet estão funcionando, ou melhor, estão Aham. ativos, né? Mas eu não sei. Você quer tentar? Tipo, eu vou sair da transmissão e vou solicitar para você me chamar novamente. Eu vou enviar, Tá, ok. vou pedir para você me aceitar no vídeo. Vamos ver se assim dá certo? Peraí. Pode ser. Vamos tentar sim, né? Tudo que for possível. Gente, peço desculpas por esse problema técnico, né? Faz parte, acontece.
Vamos ver aí se ela consegue entrar novamente. Só mais uns minutinhos para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, daqui a pouco a Thaís aparece aí, ó. Vamos ver se ela vai conseguir aparecer para a gente, que é melhor, né? Oi, Pra... Sinelli. Olá! Bom, acho que vocês ainda não vocês seguem não me vendo, né? Ainda não. Thaisa, você tá pelo celular, né? Eu estou usando o Wi-Fi. Aham. Coloca, vê se você consegue deixar também a sua internet de dados do celular também ativa. Porque se o Wi-Fi der problema, tem pelo menos a outra internet. Talvez, pode ser que, Que enfim. ajude. Ok. Olha, os dois estão ativos aqui. Ok. Vamos ver se a imagem vai aparecer para vocês. Não sei. Tá girando aqui, eu acho, fazendo o download da imagem, né? Aham. Para mim tá ok. Enfim, você que sabe, a gente segue assim ou você prefere tentar uma nova solicitação de imagem? Porque aqui tá tudo correto, aparentemente. Entendi. Pode ser o Aqui tá. horário também, né? O horário, né? Muita gente acessando, muitas lives ao mesmo tempo. A gente está num momento de extremamente, assim, né? A internet está sendo muito usada, então a gente pode estar tendo uma sobrecarga na rede, né? Sim, pode ser, com certeza. Eu estava lendo uma matéria, inclusive, sobre isso, né? Sobre isso ser um grande problema para as operadoras de internet, né? Delas estarem ali a todo vapor tentando oferecer o melhor para os usuários, mas que tem limitações e que tem É. muito mais pessoas usando os serviços online, né? Gente, Uhum. por mim, a gente pode dar continuidade nesse formato. Mas antes, eu acho que seria bacana a gente ver com as pessoas que estão assistindo. Podemos continuar dessa forma. A Thaisa, por enquanto, ela vai aparecer só na fala. Não vai ser possível aparecer a imagem por enquanto. É possível ser formato ou a gente combina, faz num outro momento? O que vocês acham? Poxa, a Thaisa caiu. Eu acho que realmente pode ser a internet dela. Vamos tentar. Paulo, então o seu feedback é que, ok, podemos seguir desse formato, né? De só ouvir a voz da Thaisa, se por acaso não der, beleza. Se outras pessoas puderem me dar esse retorno também, seria importante, tá? Só um minutinho que a Thaisa já vai entrar de novo. Tá bom, obrigada pelo retorno, Raíssa. Vamos lá, Oi. dedos cruzados na imagem da. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem. Aqui para mim é como se eu não estivesse me vendo, né? Enfim, eu acredito que vocês também não estejam me vendo. Sim. Eu Então, vou. Thaís, eu perguntei pessoas aqui Hum. se poderíamos seguir nesse formato da gente só ouvir a sua voz. E aí as pessoas deram um retorno que sim, porque o mais importante é o diálogo. Aí eu queria saber de você, como é que você se sente? É confortável, não é? O que você prefere? A gente pode marcar um outro dia, outro horário, Por mim, mas eu tudo sei que a sua bem. agenda. Não, por mim, tudo bem. A gente pode seguir assim, se não for problema para quem está assistindo a gente, Ok, tá? Então tá. vamos lá, né? Posso começar? Você começa? Como a gente faz? Não, então, eu queria que você já começasse, né? A gente teve uns minutinhos aí de problemas técnicos, estamos tendo, mas eu queria que você já falasse sobre o assunto. O que é, quem são as pessoas que mais são afetadas pela violência
virtual, né? Uhum. Enfim, pode ficar à vontade. Obrigada por disponibilizar o seu tempo. Ah, eu que te agradeço, tá, pelo convite, por estar também, né, tendo a oportunidade de estar falando de um tema que para mim é tão caro, né, uma vez que eu estou estudando esse tema da violência, né, digital, especificamente com relação ao cyberbullying desde 2016, né, no período do mestrado. Então, assim, se tornou um tema afetivo, apesar de ser um tema denso, uma vez que a gente está falando sobre violência. Mas, assim, antes de falar sobre quem são as pessoas que sofrem essa violência, como que ela ocorre, eu acho que é interessante a gente falar desse contexto em que essas violências ocorrem, né? A gente está falando do uso de uma tecnologia, né? A gente está falando de um momento em que cada vez mais as pessoas estão acessando a internet, né? Houve um aumento aí nos últimos anos do acesso à internet. É bem verdade que ainda existem pessoas no nosso país, especificamente, que não têm o acesso à internet, e aí a gente está falando não só da internet banda larga, mas a internet mesmo, aquela do pacote de dados simples, né? Como no uso do celular, né? Mas, apesar de termos, né, pessoas que não têm acesso à internet, houve sim um aumento exponencial no uso das tecnologias de acesso à internet. E com isso, a gente tem também, né, aí uma questão da hipervisibilidade. Com o uso das redes sociais, né, as redes sociais digitais, né, como Facebook, Instagram e tantas outras, nós nos tornamos mais expostos. As nossas vidas se tornaram muito mais públicas do que antes. Né? Hoje a gente está externando a nossa vida para pessoas que a gente não tinha um vínculo direto ou uma relação forte. Né? E assim, então é importante falar disso, que a hipervisibilidade, ela acabou representando e acaba representando um fator de risco digital para que o indivíduo possa sofrer algum ato de violência, né? A gente também, é importante falar, né, tem um autor que eu gosto muito, que é o André Lemos, ele fala de uma realidade aumentada, né? O que seria isso, né? Seria quando a gente publica aquilo que seria privado, né? Num tempo real. A gente, por exemplo, eu tô comendo uma comida, você vai lá e eu posto isso em tempo real para mostrar o que eu estou fazendo naquele momento. A internet trouxe isso para a gente. Então, assim, existe uma hipervisibilidade, né? E essa hipervisibilidade lá é uma espécie de ethos comportamental que tem uma base aí nessa ética da estética. O que seria isso? É quando a gente está compartilhando as nossas emoções e compartilhar essas emoções se torna prioritário para a gente. Também traz aí uma ideia de retribalização, que é aquela necessidade, aquela vontade, a ideia, a importância de se estar conectado. Né? Tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a professora Fernanda Bruno. Ela é uma professora da escola, do programa de pós-graduação em comunicação. Ela vai falar do palinóptico. Eu não sei quem está assistindo aqui a gente, que se já ouviu falar na lógica do panóptico, de Jeremy Bentham. Esse panóptico seria aquela lógica de que muitos corpos estão sendo vigiados por poucos. Foucault fala sobre isso quando ele vai falar da lógica dos manicômios e das prisões, né? E quando a professora Fernanda Bruna fala do panóptico, ela está falando desse a representação da nossa subjetividade. Ela é externada, né? Ou seja, aquilo que é verdade representado de forma aí aparente, né? Um momento em que todos estão vigiando todos. Todos nós sabemos o que os nossos amigos estão fazendo, né? As pessoas que nós seguimos e assim sucessivamente. Então, ela também traz aí o conceito de vigilância distribuída, né? Para falar um pouco dessa forma de espetáculo e dessa exposição da subjetividade. E eu gosto de pensar nesse conceito para fazer uma correlação com essa fragilidade na exposição dos adolescentes, por exemplo, nas redes sociais digitais, com relação à falta de educação tecnológica e da mediação no uso dos smartphones, né, em tempos aí que a gente está vivendo de monitoramento e controle. Então, assim, trazendo alguns dados sobre violência digital, né, em 2018, a SaferNet, ela registrou aí um aumento de mais de 109% nas denúncias de crimes virtuais.
né? E pensando aí no tempo de pandemia, né, a gente tem visto que o que houve, né? Um aumento também no uso das tecnologias, né? As pessoas estão muito mais tempo conectados e esse tempo de conexão permite, né, com que as pessoas fiquem muito mais vulneráveis. E aí eu gosto muito de destacar a questão dos adolescentes, das crianças, né, que por serem, né, sujeitos em desenvolvimento, se tornam vulneráveis a diferentes tipos de violência, né? E aí, assim, ainda com relação à SaferNet, né, a SaferNet é uma ONG, né, que tem um braço aí, tem uma sede no Brasil, apesar de ser uma organização internacional, e ela fala, né, desse aumento aí do número de denúncias também com relação à violência contra a mulher, isso no contexto digital. Então, assim, houve aí pedidos de atendimento por mulheres que tiveram divulgação das suas imagens íntimas, né, na internet, através da sextorção, né, que é um crime de compartilhamento aí de imagens não consentidas, né? Só no ano de 2018, para a gente ter uma ideia, houve aí um número de 449 denúncias com relação ao cyberbullying, né, e outras formas de ofensa também, houve um número bem significativo, né, e as violências baseadas no gênero, na discriminação por classe, raça e orientação sexual, eles computaram aí 276 casos, isso só em 2018. Então, assim, eu acredito, né, diante desse momento que a gente está vivendo, que nós vamos ter aí dados bastante alarmantes no que tange a esse aumento, não só no número de denúncias, mas dos casos em si, né, das violências que ocorrem nessa ambiência de sociabilidade digital, né? Então, assim, é importante a gente falar que existem vários tipos de violências virtuais, né? Então, assim, a gente pode, por exemplo, existe a pornografia infantil, né? A partir do compartilhamento aí de imagens, né, de crianças, o aliciamento, né? De adolescentes, através das redes sociais, a questão da apologia e incitação a crimes contra a vida, também são crimes que ocorrem na ambiência digital, né? A violência contra a mulher, e aí a gente pode estar falando da questão da misoginia em si, né? A própria xenofobia, são crimes que se manifestam nas redes sociais, LGBTfobia, enfim. Existe uma série de violências que ocorrem nessa ambiência digital e que podem ser tipificadas como crimes também. É importante também falar, Cinelli, que as mulheres elas são as maiores atingidas com relação aos discursos de ódio. Isso de acordo com esse canal de ajuda da SaferNet, né? As mulheres aí, eles registraram um número de 69% aí de denúncias específicas de mulheres que foram lá e denunciaram seus atos aí de discursos de ódio baseados aí em gênero, né? Então, assim, também é interessante a gente estar falando, quando a gente fala assim de abuso digital, né? Nas relações afetivo-sexuais, ela é um tipo de expressão aí de violência digital, mas que ocorre entre parceiros íntimos, né? Tem pessoas que, por exemplo, acabam confundindo o abuso digital com o cyberbullying, tá? Mas são violências aí diferentes. E aí, né, já que eu citei a questão do cyberbullying, eu gostaria de falar sobre esse tema, sobre essa violência, né? Esse tipo de violência virtual. Então, assim, ela é uma violência que também ocorre aí nesse ambiente digital, né, através de atos de violência psicológicas que causam danos à saúde psíquica de um indivíduo, tá? Pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Existe uma intencionalidade nessa prática, isso é uma característica desse tipo de violência. Contudo, também existe a possibilidade de anonimato, né, que por vezes essa estratégia é utilizada, né, porque aí confere também uma relação de fortalecimento daquela prática, né? Tem pessoas que
quando a gente fala aí no caso dos adolescentes, né? De repente sofreu algum tipo de violência na escola, mas ele não teve a coragem, a força de revidar aquela violência. Então, por vezes, esses indivíduos se apropriam do uso da tecnologia e usam de perfis falsos, né, para poder utilizar aí desse anonimato para poder praticar o ato de violência, nesse caso do cyberbullying, né? Então, assim, também Oi. Desculpa te interromper, né? Interromper só para você conseguir hidratar suas cordas vocais. Falando rapidamente, né? Você precisa, objetiva. Eu estava aqui pensando, né? Gente, acabou que eu não me apresentei, né? Claro, sou psicóloga e estou aí finalizando a pós em Direitos Humanos e Saúde e estudando muito o tema da violência doméstica, né? Não estudei, o meu trabalho não é sobre a violência virtual, e sim sobre violência doméstica. Só que um problema pode estar associado ao outro, como a Thaisa bem colocou. Thaisa, eu queria te fazer uma pergunta, aí você responde quando você é mais conveniente na sua fala. Se é agora ou se é mais... Você acha que o cyberbullying, ele pode ser uma consequência da violência doméstica? Por exemplo, se por acaso o jovem ou a criança sofre violência doméstica dentro de casa, ela pode reproduzir isso com seus colegas na escola, né? Assim, acabar, né, reproduzindo mesmo esse comportamento agressivo, nada saudável, né? O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Obrigada pela sua pergunta, ótima. Sim, existe uma associação, tá, com a questão da violência no contexto familiar, tá? Uma criança que sofre violência no ambiente familiar, ela pode reproduzir essa violência em outras ambiências, seja ambiência digital, seja no ambiente escolar. Tá? Então, assim, existe sim uma correlação. Quando a gente falar, mais para frente eu vou falar um pouquinho de quem sofre de alguns impactos com relação, no caso do cyberbullying, com relação à saúde dos indivíduos que tanto que sofrem quanto dos que praticam. E existe sim essa associação com a questão da violência. Opa, nós tivemos a voz da Thaisa aí cortada. Infelizmente, não sei se foi a internet dela, né? A conexão dela não tá tão boa assim, a imagem dela não estava aparecendo, apenas a voz. Agora nós não escutamos mais a voz. Oi, Thaís. Agora sim, mas tivemos uma interrupção aí de alguns segundos. Sim. As pessoas estão falando que não estão te ouvindo. A Poliana, o Paulo César falaram que não estão conseguindo te ouvir. Eu consigo te ouvir, mas eles falaram que não estão. O Paulo falou que tá ruído, um ruído.
Poxa, que chato. Eu consigo te ouvir. Eles falaram que não. Você me escuta bem? Uhum. Nós vamos, como essa live vai ficar gravada, vamos dar continuidade. E aí, se por acaso tiver uma interrupção, a pessoa tem a oportunidade de ouvir depois, que ela vai ficar gravada, né? Aham. É. Poxa, será que foi esse horário? Porque tá tendo muita live ao mesmo tempo. Da outra vez nós fizemos às 6 horas, não aconteceu isso. Agora às 7 tá acontecendo. Poxa vida. O que eu consigo te escutar, mas a Mara disse que... Gente, peço desculpas, tá? Por por essa situação, né? Infelizmente, imprevistos acontecem. Só um minuto que a Thaída vai tentar retornar para a sala, tá ok? Só um minuto, fiquem aí. Oi, agora Tô você te... consegue me ver. Que vai bom. começar, vai começar a gravar de agora ou grava de antes? O que que você acha? Você que tem mais experiência com live. Eu acho que dá pra gente seguir, né? Porque eu acho que vai Aham, ficar gravado, tá. Você lembra ok? porque falando para retornar a sua Sim, fala? lembro. Então, eu estava falando sobre algumas características do cyberbullying, né? Vou colocar aqui que eu acho que fica melhor. Estava falando sobre a questão do aumento exponencial dessa audiência, a questão da relação de poder que existe, quando a gente vai falar, por exemplo, dos casos de ameaça e constrangimento, no que tange às postagens. Né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É importante a gente falar também que o cyberbullying e o bullying, eles são distintos, né, do assédio, por exigirem o quê? Um caráter de repetição, né? Mas também é importante a gente falar que existe uma sobreposição dessas duas violências, tá? Seja no caso do bullying, com relação ao cyberbullying. Tá? Então, assim, quem são as pessoas que estão presentes nesse contexto de violência, né? A gente está falando aí quem são os personagens, né? Existem os perpetradores, que são aqueles que praticam, né? Aqueles que sofrem, que alguns autores vão chamar aí das vítimas, né? Eu prefiro chamar de pessoas que são acometidas por essa violência. E existem os espectadores, né? Que são aquelas pessoas que podem aí tanto ter comportamentos passivos ou colaborativos com essa violência. Tem um dado muito interessante do Online College, que eles falam o seguinte, um dado de 2019, e eles falam que 90% dos jovens costumam ignorar as agressões que veem na internet. Então, é uma questão aí para a gente poder refletir, né? E ainda segundo esse mesmo instituto, eles falam que 90% desses jovens, né, que tem esses 90%, né, que ignoram essa violência, e a gente tem também aí, os jovens, eles são duas vezes aqueles que mais compartilham e publicam mensagens no ambiente digital. Outra coisa que é interessante a gente estar falando é que, de acordo com o Instituto Ipsos, né, um dado de 2018, tá? O Brasil, ele é o segundo país com maior incidência de casos de cyberbullying. Então, é uma questão aí para a gente poder pensar o quanto que essa violência, ela merece ser estudada, a gente precisa realmente
ter uma atenção especial para esse tipo de fenômeno, né? Que é um fenômeno crescente, que no Brasil a gente está aí ocupando aí o segundo lugar nesse ranking de casos de violência nesse cyberbullying. E aí, mas quais são, como que essa violência ela se manifesta, né? Que tipos de práticas são essas, né? Então, assim, quando você posta vídeos, as mensagens vexatórias, de humilhação, né? Existem os challengers agora, que são aqueles desafios, né? E existem alguns challengers que são feitos para fazer a exclusão de uma pessoa. Né? Então, assim, recebem lá através de um grupo, olha, hoje nessa tal festa, no caso a gente está no momento de pandemia, né? Mas, ó, a gente vai entrar na live da aula ou vamos entrar no grupo, ó, ninguém fala com fulano, fulano vai dar oi, ninguém cumprimenta essa pessoa. Então, aí é uma forma também de manifestação, tá? Do cyberbullying. Thaisa, eu tenho visto exatamente isso no consultório, nos atendimentos, né, individuais que eu faço, né? E o quanto que isso afeta realmente o emocional, né, da pessoa. E assim, é uma afetação que não tem limites, né? É tão importante a gente falar sobre esse assunto, porque à medida que a gente fala sobre esse assunto tão difícil, tão tabu, ele vai deixando de ser tabu e a gente vai aos poucos desmitificando ideias pré-concebidas, tentando pensar em possibilidades de prevenção da violência virtual, violência digital, tá ok? Então a intenção é essa, né? Então eu tenho visto, sim, infelizmente, essas demandas aí no consultório, seja o consultório presencial, né, antes da pandemia, seja o consultório agora, online, né? Enfim, exatamente isso. E assim, como a gente está falando de uma violência que acontece no contexto digital, a cada momento a gente tem novas atualizações de aplicativos. Então, assim, é uma violência que ela pode ter diferentes manifestações com o passar do tempo e das atualizações tecnológicas. Eu dei esses exemplos, mas existem outros, por exemplo, como a criação de perfis falsos com a intenção de magoar alguém, de excluir, de bloquear as pessoas, né, no caso dos grupos digitais. No caso dos jogos, aqueles jogos MMO, que são os multiplayer games, existe a possibilidade de roubar vidas, né, ou benefícios desses jogos, né, utilizando aí de linguagem depreciativa para com a vítima. Existe o chamado catfishing, que é aquela coisa de quando existe o roubo de fotos e de informações de uma pessoa e cria-se um perfil falso para se passar por aquela pessoa que as imagens, né, e as informações foram roubadas. Existe a trollagem, né, que quando são feitos aqueles comentários ali de insultos num determinado tópico, né, ou uma postagem fora do assunto ali para poder realmente fazer, né, para trollar aquela pessoa, né, que fez o tópico, que criou aquele tópico, enfim. Então, assim, são muitas as formas, né? E elas têm sido aumentadas, essa é uma realidade, né? A gente teve, né, recentemente, no Rio de Janeiro, um caso que foi bastante comentado, não só nas redes sociais, mas passou no canal aberto, né, da adolescente de escola de classe média, né, que sofreu cyberbullying num grupo de mensagens, né, da escola. A gente teve o caso do menino, acho que é Adriel, né, que tem uma página no Instagram e que as suas postagens também estavam ali recebendo ali comentários depreciativos, né? São alguns dos casos mais recentes que a gente tem aí, mas assim é importante a gente falar do quanto que cada vez mais a gente tem visto essas manifestações de violência e o quanto que é preciso fazer o enfrentamento dessas práticas, né? Então, assim, é importante a gente estar falando sobre isso. Você tem alguma pergunta? Se tiver pergunta, vocês podem também me falar, tá? E, por fim, eu queria falar só mais uma característica
do cyberbullying, que aí é importante a gente fazer essa separação. Eu falei no início para vocês com relação ao abuso digital, né? O CDA, o Cyber Dating Abuse, quando há aquele compartilhamento de imagens íntimas, não consentidas. No caso, no cyberbullying, quando esse compartilhamento ele não é feito por um parceiro íntimo, né? Alguém que você não tenha nenhuma relação afetivo-sexual, esse tipo de compartilhamento também pode ser considerado como uma prática de cyberbullying, quando não há nenhuma relação afetiva. Por exemplo, um amigo, né? Se é que a gente pode chamar que essa pessoa é amiga, de verdade, né? Viu lá um nude, né? Um vídeo íntimo, e aí, para trollar, ele pega aquela postagem, aquele conteúdo e compartilha aí numa rede para as outras pessoas acessarem esse conteúdo, e isso pode ser considerado também como uma prática de cyberbullying. Então, é importante, aí eu trago aí como referência, né, a professora Sueli Deslandes e a Roberta Flack, que fala sobre abuso digital, né, para poder lembrar que existe aí, então, uma interseção entre essas duas violências, né, tanto o abuso digital, né, o CDA, quanto o cyberbullying. Ok? E aí, quando a gente fala de impactos à saúde, eu queria entrar nesse tópico, tá? Você quer falar? Thaisa, o que você tem a dizer para as mulheres, para os homens também, os jovens, né, adolescentes, até adultos também, que tem, porque não sei se você sabe, né? Acredito que sim, com certeza, pesquisadora do assunto. Infelizmente, existe um hábito dos jovens, quando estão flertando, de mandarem nudes, né? O que você tem a dizer para essas pessoas? Eu sei que isso não é algo atrelado só ao gênero feminino ou só ao gênero masculino, né? Enfim, e isso não é só atrelado à relação heterossexual, né? Enfim, todas as relações amorosas. Então, o que você tem a dizer para essas pessoas que têm esses hábitos? Então, essa prática, né, de troca de nudes se tornou aí uma prática, né, de fato, né, você até ser redundante, nas relações afetivas, sexuais da contemporaneidade, tá? Isso é uma prática, mas aí eu acho que é importante as pessoas pensarem de como vai se dar esse compartilhamento, né? A questão de você ter cuidado com que rede você está fazendo esse compartilhamento também. Por exemplo, evitar fazer o compartilhamento utilizando uma rede de Wi-Fi aberta. São alguns cuidados, né? Eu acho que assim, essa coisa do compartilhamento de nudes fala de uma relação de confiança que é estabelecida, né? Então, assim, vale a pena fazer esse compartilhamento nessa relação que você está, né? É possível fazer outras pactuações nessa relação, né? Se você não se sente a vontade de fazer esse compartilhamento, porque existe aquela coisa, a coisa da prova de amor um pouco que mudou para os adolescentes, né? Você gosta mesmo de mim, então me manda foto, né? Então, assim, repensar essa prática, né? É importante também a gente dizer, se isso acontecer, se essa violência acontecer, a culpa ela não é da vítima, né? Porque, como eu disse anteriormente, né? Havia uma relação de confiança. E quando há esse compartilhamento não consentido, há quebra dessa confiança, né? Então, assim, dar apoio, dar suporte para as pessoas que sofreram esse tipo de vazamento, né? E importante falar das possibilidades, né, de denúncias, e eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, que é importante, né? Como se manifestar diante dessas realidades, né? O Paulo, ele está compartilhando com a gente, né, a opinião dele, ó. Esse tipo, né, vê se você consegue ver aí, esse tipo de bullying toma proporções e danos à pessoa irreversíveis, né? É exatamente isso, Paulo. Né? Eu não sei se você é algum profissional da saúde, se é alguma pessoa interessada em aprender mais sobre esse assunto, mas é exatamente isso. É por tomar consciência disso que eu achei urgente convidar a Thaisa hoje para a gente estar junto, conversando mais, entendendo mais. Né? Ele complementou, essa modalidade de bullying levam a danos na subjetividade do sujeito, muitas vezes irreversíveis. O que você já havia falado antes,
É importante dar voz às pessoas, né? Porque é interessante que cada um complementa ali sobre a visão em relação ao conteúdo e podemos, assim, aprender juntos, né? Verdade, muito bom. Obrigada, Paulo, pela sua contribuição, é isso mesmo. E aí, quando a gente fala dos impactos à saúde, né, é importante a gente falar que quem sofre esse tipo de violência tem um maior risco aí de sofrer de compulsão alimentar, de ter uma queda no rendimento escolar, de ter alterações de humor, de insônia, a questão da depressão, a ideação suicida, a automutilação e até mesmo o suicídio são alguns dos impactos à saúde de quem sofre esse tipo de violência. Tá? Agora, quem pratica também pode estar sofrendo com alguma questão, né? E aí a gente volta aquele exemplo que você trouxe, que foi maravilhoso, né? Existe alguma relação aí com a violência no ambiente digital, no ambiente familiar? Sim, quem sofre, quem pratica o cyberbullying pode estar com problemas com relação à estima, né? Pode estar sofrendo de baixa estima, pode ter aí uma questão, pode ocorrer essa prática por conta de disputas, de ciúmes, a inveja, né, a fatores aí físicos, econômicos, ou ainda pode ser uma pessoa que sofreu o bullying no ambiente presencial e vai para o ambiente digital para poder fazer o revés aí dessa violência. Tá? Então, assim, é importante falar que quem pratica também tem aí, é importante a gente estar atento a esses sinais, né? Nos comportamentos, na alteração de comportamento, né? E aí é importante chamar a atenção dos profissionais, né? Tanto no ambiente escolar, né? No caso de adolescentes que fazem algum tipo de atividade extra escolar, está atento, né, a algum tipo de alteração nos comportamentos, né, nisso com relação a quem sofre, e aqueles que praticam costumam dar aí alguns sinais, né, de irritabilidade também, então ficar atento aí aos adolescentes, ter um olhar, né, especial para esses indivíduos é extremamente importante, né. Sinela, eu queria também falar sobre algumas questões com relação às leis que a gente tem, né? Assim, as leis existem, né? E a gente precisa fazer com que elas, né, elas sejam não só conhecidas, mas que elas sejam colocadas em práticas. E eu, como assistente social, né, que trabalha aí na garantia, né, de direitos, né, acho interessante a gente estar falando sobre a questão das leis, né, relacionadas aí ao contexto digital. A gente tem no Brasil, né, o nosso Marco Civil da Internet, né? Ele é recente também, né? Ele vai obrigar aí, por exemplo, as empresas de internet a removerem conteúdos danosos à imagem das pessoas. Então, assim, se alguém teve uma imagem aí que não foi do seu consentimento publicada, você pode estar solicitando às plataformas, né? O Marco Civil vai legitimar isso, para que essas plataformas retirem aí do sistema de busca, por exemplo, quando a gente coloca lá no Google, né, uma postagem ou uma imagem que não foi permitida ou que, de uma certa forma, fira a imagem de alguém. Né? A gente tem uma lei que é a chamada, apelidada de Lei Carolina Dickmann, que ela é de 2012, ela anterior, inclusive, à lei de intimidação sistemática, que é a lei que vai falar das ações voltadas para o combate e enfrentamento do bullying e do cyberbullying. Essa lei é uma lei que vai aí legitimar o combate ao compartilhamento de imagens não consentidas, né? E interessante a gente estar falando que, com base no Marco Civil, a gente teve uma recente atualização com relação à lei da Maria da Penha, né? Isso em 2018, falando no caso das mulheres, né? Que houve, a partir dessa lei 13.372, foi determinado o processo de criminalização, ou seja, é possível hoje criminalizar uma pessoa que publica sem autorização aí
as imagens, né, de cunhos íntimos, né, quem compartilhou algum tipo de ato sexual libidinoso de caráter íntimo pode ser responsabilizado a partir dessa lei, tá? E quando a gente fala no caso do cyberbullying, é uma violência que ela pode ser enquadrada aí com relação aos crimes contra a honra. Você até compartilhou, né, no perfil do Transforma Psico, né, sobre os tipos, né, e aqueles tipos que você sinalizou, está falando ali com relação aos crimes de honra, que podem ser aí enquadrados de acordo com o Código Penal, né? Que é a questão da calúnia, da difamação, da injúria, do constrangimento, né? Inclusive da falsidade de identidade, né? Inclusive, são crimes, né, que são passíveis de indenização, tanto com relação ao dano moral sofrido, né, pela vítima, e quando essa violência ela migra para o ambiente presencial, e se há aí o dano patrimonial ou uma lesão corporal, pode haver sim a reparação do dano material e um agravamento no processo da responsabilização, no caso de um adolescente, né, isso com um adulto, um agravamento da pena dessas pessoas que praticaram esses atos de violência. Tá? Então, assim, existem canais de denúncia, tá? Existem as delegacias, né, de crimes cibernéticos, a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem em São Paulo e em Curitiba, essas delegacias presenciais, tá? Mas existem também outros mecanismos de denúncia, como, por exemplo, o Disque 100, também pode ser utilizado para fazer as denúncias de violência no ambiente digital. Os conselhos tutelares, né, no caso de quando essa violência ocorre contra adolescentes, contra criança, as delegacias, né, de proteção à criança vítima, os CREAS, né, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, também podem estar acolhendo essas denúncias. Tá? E eu queria destacar também outras possibilidades de denúncia, né, dessas violências, né. A gente tem a própria SaferNet, que eu citei no início, né, que traz dados, é uma organização aí que tem um trabalho de ativismo no enfrentamento às violências que acontecem nos ambientes de sociabilidade digital. Então, eles têm um canal de denúncias, né, de violência, de discriminação, né, todas que ocorram no ambiente digital. Eles oferecem um chat online também de orientação e suporte, né, para as pessoas que sofrem esse tipo de violência, né. Tem um outro canal que é bem interessante, que é o Conexão Online. Esse já é específico para quem sofre, no caso, para as mulheres que sofrem violência no contexto digital. Então, assim, uma mulher que teve aí a divulgação das suas imagens íntimas pode, a partir desse canal, fazer aí denúncias, né, não só nesse site, né, do Conexão Online, mas também é importante a gente estar falando que o próprio Facebook, o Twitter, o Instagram, eles têm mecanismos em que as pessoas podem estar denunciando aí os conteúdos de discurso de ódio, né, mensagens, né, e postagens que têm aí algum teor de violência contra uma outra pessoa, né? Então, a gente tem também essas ferramentas. É claro que é importante a gente falar que são ferramentas que estão passando constantemente por atualizações, né? Porque essas plataformas, elas precisam se adequar à legislação internacional, né? Existem, claro, algumas fragilidades, né? Algumas pessoas costumam dizer, poxa, mas eu não tive o retorno disso, mas é importante a gente, se uma pessoa vê um conteúdo de cyberbullying, por exemplo, de denunciar aquele comentário, aquela postagem, se perceber que é um perfil falso, né, é um perfil fake, denunciar aquele perfil como um perfil falso, porque são movimentos necessários para que essas plataformas também se atualizem e façam também o seu próprio processo também de responsabilidade social com relação aos usuários desse serviço, né? Porque não deixa de ser uma responsabilidade social, né? E se a pessoa sofreu esse tipo de violência,
ela pode estar printando essas imagens, baixando esse conteúdo e direcionando isso para as delegacias de crime cibernético, né? Porque, como eu falei anteriormente, são situações que são passíveis, né, de processo, né, inclusive de indenizações, né, para quem sofre, e de responsabilização para quem pratica. Então, precisa se ter prova material, né? Então, é importante também falar sobre isso. E aí, oi. Thaisa, nós estamos caminhando, eu acho que para o final, né? Temos uns minutos ainda, mas estamos caminhando para o final. Quando chegar mais perto desse final, eu queria também falar como lidar, né, com essa violência, que também, essa violência virtual digital, pode também, na maioria das vezes, né, acontecer inevitavelmente uma violência psicológica. Né? Eu também compartilhei num outro post, no próprio perfil do Transforma Psico, um post sobre esse assunto, violência psicológica. E a violência psicológica está lá discriminada, né, na Lei Maria da Penha, né, em relação à violência doméstica, como a Thaisa falou antes. Né? E não existe só essa violência psicológica, né? Eu só não vou entrar nas outras para não dispersar o assunto. Só que é importante a gente estar falando sobre isso para poder tomarmos mais consciência e como poder lidar, né? Que mais você tem para falar conosco, Thaisa? Que depois eu queria falar também sobre essa questão do como lidar, né? Que possibilidades. Sim, então assim, eu queria dar algumas dicas, né? Assim, de como a gente pode vivenciar isso, e a gente pode fazer uma troca aqui, se você pode estar, se quiser complementar, falar alguma coisa dentro do que você pensou aí sobre esse tema. Então, assim, é importante a gente falar que quando alguém curte, né, e compartilha um ato de cyberbullying, essa pessoa está legitimando essa violência, né? Então, assim, se uma pessoa ela vê e ela não faz nada com esse ato, né? Você está vendo que alguém postou algo que foi ofensivo e você simplesmente se omite, né, diante dessa violência, você está sendo, né, tá tendo uma atitude passiva, né? E é importante a gente repudiar esse tipo de prática, né? Denunciar esse tipo de conteúdo, como eu falei agora há pouco, né? Então, assim, eu dei o exemplo do Google, né, que tem lá o formulário para solicitar essa remoção. É importante falar que as pessoas podem estar buscando, né, um apoio de familiares, de profissionais, né, para poder lidar com essa questão, assim, de não sofrer sozinho, né, e ao mesmo tempo também é importante falar que para as pessoas não que se vivenciaram isso, né, no caso dos adolescentes especificamente, não se sentirem culpados, né, por estarem passando por essa situação. Mas é importante procurar ajuda, é importante denunciar as postagens, os perfis falsos. É importante também falar que os responsáveis, aí nesse caso a gente está dando exemplo não só dos pais, né, mas os responsáveis por adolescentes, por crianças, é importante que eles monitorem as atividades digitais, né, assim, estabelecendo um diálogo com relação a qual é o tempo de uso que esses jovens vão fazer dessas tecnologias, quais são as atividades que eles vão utilizar, né? Então, assim, é importante estabelecer uma pactuação, sabe? E aí é importante falar do fortalecimento do diálogo, que é fundamental, né? O respeito à autonomia dos adolescentes, né, é importante ser considerado sim, né, se a gente for pensar, né, que hoje os adolescentes, né, e algumas crianças, né, têm aí seu próprio aparelho, o smartphone, então respeitar essa autonomia, mas estabelecer um diálogo, pactuar, né, como que vai ser esse uso, né, é extremamente importante, né, porque assim, tem pais que não sabem o que seus filhos fazem na internet, né? Às vezes os filhos têm outros comportamentos, né, diferentes do que tem no ambiente presencial, né? Então é importante conhecer, né, o que se é feito, né, por esses adolescentes, né? Eu também costumo dizer da importância de capacitação desses pais, né, que não são nativos digitais, mas eles são imigrantes digitais e por vezes têm dificuldade com essas tecnologias, né? A capacitação dos profissionais, não só da educação, mas da saúde, da assistência social, né?
especificamente os profissionais da proteção básica que trabalham com a prevenção, né? Porque é importante a gente falar de prevenção quando a gente fala de violência, né? Há pouco tempo, final do ano passado, eu participei de uma ação muito interessante de um município aqui da Baixada, que eles fizeram uma capacitação, foi uma ação da Secretaria de Assistência Social, então eles começaram a identificar demandas que vieram da escola, que vieram da saúde, de profissionais de psicologia, em que de casos de cyberbullying, de casos de publicização de atos de automutilação. Então, eles queriam saber como lidar com essas questões, e foi muito legal. Eu fiz uma palestra para os profissionais da assistência, tanto do CRAS, do CREAS, dos grupos, né, que acontecem dentro dos CRAs, as equipes de coordenação. Foi muito interessante, né, para poder falar que violência é essa, quais são as ferramentas possíveis, né, para lidar com isso. Então, assim, é importante estabelecer, termos, né, canais aí de capacitação para os profissionais também, porque vão receber essas demandas nos seus serviços, né, os psicólogos vão receber e estão recebendo, né, e você pode até falar melhor do que eu sobre isso, né, dessas demandas, né, que acabam aí chegando nos consultórios, nos equipamentos, nos serviços, né, então é importante a gente falar sobre isso. Né? No caso dos CREAs, dos adolescentes que vão ali para poder cumprir as medidas socioeducativas, que podem estar relacionadas, né, a atos de violência do contexto digital. Então, é importante a gente pensar nesse processo, né? Pensar que no uso da tecnologia a gente precisa ser empático nas nossas comunicações digitais, né? É super importante a gente falar isso, né? Então, assim, quando uma pessoa lê, né, vai ver algo, mesmo que você está discordando, né? É importante compreender aí qual é o contexto do que está sendo postado, né? Fazer o exercício aí da alteridade, né? De pensar como o outro se sentiria. Ao invés aí de ridicularizar, de menosprezar, né? Eu costumo dizer, com relação ao cyberbullying, que muitas pessoas confundem como brincadeira, e não é uma brincadeira, que se é engraçado para uma pessoa, já não é mais brincadeira, né? Então, assim, se só uma pessoa está achando graça, né? Então, já rompeu ali a relação de não é mais brincadeira e passou a ser uma ofensa, passou a ser uma violência. Né? Então, assim, é importante manter o respeito, né? Sermos um agente aí de transformação, né? Fazer da internet um lugar melhor, né? Sim. Thaisa, muito obrigada, né? Eu acho que para a live ficar gravada eu vou ter que terminar uns minutinhos antes, né? De 1 hora. Queria agradecer sua participação. Nossa, assim, impressionante o quanto que eu aprendi com você nesses poucos minutos, né? Eu já venho estudando muito o tema da violência doméstica, mas pude aprender mais sobre essa outra violência, a violência que já acontece há muitos anos, né? Não é de agora, não surgiu com a pandemia, ela apenas se acentuou com a pandemia, né? Só para finalizar que, como a Thaisa falou, é possível sim lidar com todas essas violências, com essas agressões, né, físicas, agressões principalmente no emocional, né? No contexto terapêutico, é possível falar, né? E esse falar, à medida que a pessoa fala na clínica, ela consegue ressignificar o que está sendo dito. E, ao mesmo tempo, ela vai se ouvindo, ela vai conhecendo uma nova visão de si própria, né? Então, quão importante é poder, sim, ter um processo terapêutico, né? E isso aí não só com a demanda da violência virtual ou da violência doméstica, do cyberbullying, enfim, em todas as outras demandas, né, importantes e que afetam, né, a autoestima do ser humano, né? Então, eu queria só deixar esse adeno, essa observação, que é possível, sim, cuidar da saúde emocional, da saúde mental, né? Para poder diminuir os danos que são causados pela violência virtual, digital e todas os outros grandes problemas que são complexos, né, e que nos atingem aí. E eu coloco nós, porque todos nós estamos vulneráveis a
a essas violências, né? Porque somos usuários da internet, né? Estamos aqui juntos. Só que hoje foi um momento de aprendizagem para a gente rever esse uso, né? Então, é uma eterna gratidão a você, Thaisa. Obrigada, Paulo, pela participação. Muito bom ter estado Obrigada, Paulo. todas as outras pessoas também que contribuíram, né? Paulo, Algumas aí, outras entraram no meio do nosso encontro virtual. Então, agora eu vou precisar encerrar. Então, sintam-se beijados e abraçados. Se vocês muito puderem, obrigada, tá? Obrigada, Sinelli. o ombro e se abracem. Um beijo. Beijo, obrigada. Parabéns pela iniciativa. Tchau.